Fala, candidato, o povo quer saber. Antes de iniciarmos a segunda rodada de perguntas ao candidato do dia, que é o candidato Wellington Dias, do Partido dos Trabalhadores, eu quero reforçar o meu abraço a Parnaíba, que já recebe sinal digital da TV Cidade Verde. Parnaíba também em HD, assim como Teresina, a TV Cidade Verde foi a primeira que chegou com o sinal digital. Também somos inovadores em Parnaíba, que já nos recebe no HD. Um grande abraço a todos os parnaibanos acompanhando o Jornal do Piauí, essa série especial Fala Candidato. Agora, primeiro a perguntar nesta sequência, professor Cinéas Santos. Senador, um dos pontos polêmicos da sua administração foi a questão ambiental. O desastre que era o projeto Energia Verde, a cobertura da Serra Vermelha. E isso não ficou muito bem explicado. O que o senhor pretende dizer sobre o assunto? Vai dar continuidade àquele desastre ou aquilo morreu, graças a Deus? Não, primeiro eu lhe agradeço por esta lembrança, por nos trazer aqui a condição dessa resposta. O que aconteceu? Foi apresentado um projeto que tinha o seguinte conceito. Plantas que têm uma capacidade de se regenerar rápida, se faz um corte a uma altura de 1,20 m e a partir dali se faz carvão, né, e ela se regenera, etc. Foi aprovado pelo IBAMA nacional, foi inclusive um licenciamento nacional. Foi feito tudo mequetrefe, ou seja, virou uma fábrica de carvão apenas, e ela terminou desaparecendo. A área, nessa área nós incorporamos ao Parque Nacional da Serra das Confusões, repassando para a União. Eu acho que hoje nós vamos ter que ter um cuidado com as empresas de Minas Gerais, estão numa política perversa, não é, de torrar as florestas do Piauí, Maranhão, Tocantins e outras regiões. Torrar as deles, agora estão vindo de lá para cá. Nós vamos ter uma política dura em relação a isso. Tem muita gente que compra a área dizendo que é para agricultura, desmata e, na verdade, é só para extrair madeira para carvão e depois vai embora e deixa aquilo, não é, num desertão. Nós queremos não só ter uma política nesta área, nós ampliamos já a área de reserva de 20% para 30%, é o maior patamar do Brasil fora da Amazônia. Queremos cuidar, como já disse, das nascentes e quero ainda retomar o projeto lá em Gilboés, da recuperação da área em processo de desertificação, que era o professor Luiz Gonzaga Carneiro, felizmente faleceu, mas eu quero retomar projetos como esse, além desse outro que eu falei, da revitalização de toda a bacia do Parnaíba. Bem, os ecologistas estão ouvindo Vossa Mercê e, efetivamente, se o senhor for eleito, a cobrança será feroz. Não se permitirá, inclusive, eu já me candidato de antemão a sair de bandeira em punho para defender aquela área, exemplo do que faz Tânia Martins e André Pessoa, entre outros. Reassuma esse compromisso aí para que o Piauí possa ouvir com muita clareza. O que eu quero só chamar a atenção, precisa ter um cuidado para a gente não pegar e estar prendendo o fazedorzinho de carvão, não é, lá para o seu fogareiro, não é, que daqui a pouco vamos criminalizar o coitado, não é, para um problema que é maior. Estou falando de projetos como esse, da Carbono, Energia Verde, enfim. A prioridade nossa não é essa, embora nós vamos trabalhar com biomassa, não é? Nós defendemos projeto de geração de energia com biomassa, defendemos a eólica, defendemos projeto relacionado, não é? Por exemplo, a área do gás e do petróleo na bacia do Parnaíba, inclusive foi no meu governo que foram feitas pesquisas e nós vamos retomar também nesta área, e eu quero trabalhar o funcionamento, não é, das bacias, do controle do funcionamento e da gestão das bacias, que é um problema grave também no Piauí. Senador, me permita, o senhor falou empresas de Minas Gerais que estão explorando. Quais são essas empresas e em que cidades elas estão atuando? Minas Gerais tem as maiores indústrias de ferro-gusa, que para funcionar precisa da queima do carvão. Como eles já torraram Minas, torraram São Paulo, torraram tudo que tinha lá, estão vindo em direção ao Nordeste. Puxam clandestinamente da Amazônia e puxam também dessa região. Como é que é possível? Nós já deixamos um sistema que é possível monitorar por satélite.
Isso na área do meio ambiente, nós já tínhamos uma estrutura como ela, que precisa apenas ser aperfeiçoada. E quero descentralizar a área ambiental para outras regiões do Estado. Agora a pergunta da Franciele Cardoso. Bem, candidato, agora a minha pergunta vai ser sobre gestão escolar. Nós queremos saber quais são as suas propostas para a escolha de gestores escolares estaduais do Piauí, principalmente aquelas escolas estaduais que têm poucos estudantes e que não é possível realizar uma eleição. O senhor pensa em continuar realizar eleições? O senhor pensa em continuar com a escolha política, a indicação por um político mais próximo do governador, ou vai ser por mérito mesmo dos gestores, pela competência que eles demonstrarem? Franciele, primeiro eu te agradeço. Foi no meu governo que se acabou com a indicação política de gestor de escola, de hospital e de várias áreas. Eu acho que nós temos aqui aperfeiçoar ainda mais. Eu não sou de satanizar a política. Eu tenho orgulho, faço política, faço com orgulho e digo, pela minha própria experiência de vida, é possível fazer com ética, com decência e com respeito à população. Eu estou falando que ou a gente tem a coragem de ter gestores onde o know-how, o conhecimento, a experiência, a capacidade, seja o ponto. Então, nós vamos recriar, que acabaram, a Escola de Políticas Públicas e Governo, a Escola de Formação para Servidor, não é? Que já tinha qualificado milhares de servidores, e a condição para gerir uma escola é ter o curso de administração escolar. Para gerenciar um hospital, ter o curso de gestão hospitalar, ou nas faculdades, na academia, ou na nossa escola de formação, para quem não tiver condições de pagar. Fico feliz em saber, porque a gente tem o exemplo de Sobral, aqui no nosso vizinho Ceará, e uma das maiores, vamos dizer, das qualidades que tem em Sobral no Ceará é a gestão escolar. Então, que bom saber que aqui no Piauí também vai ser implantado esse tipo de escolha e que a gente vai poder contar com diretores, como a nossa diretora lá do nosso colégio, que é muito boa. Eu já ia citar, não precisa ir no Ceará nem em lugar nenhum, é aqui no Piauí. É lá em Cocal dos Alves, né, com o Bonfim, com a nossa diretora Audilene, em Piripiri, com o Dideca, para dar um exemplo, mas outros diretores aqui em Teresina, o meu Escola Burlamac, Armando Burlamac, lá em Oeiras, onde eu estudei. Ou seja, são escolas que se destacam, não é no Piauí, se destacam para o Brasil, escolas públicas. Né? Aqui há um conjunto de bons exemplos nessa área. O que isso nos ensina? Temos que pegar aquilo que deu certo, e isso é claramente demonstrado. Não é só a eleição, é fazer um casamento em uma seleção em que você, de um lado, priorize o conhecimento, a capacitação no primeiro momento, e dentre os que preenchem esses requisitos, colocar a academia para a escolha. Ou seja, o vereador tem o poder do povo para nomear, repassa para que os que precisam e fazem a escola, fazer essa escolha por ele. Robson Guerra. Candidato, nós temos um problema social que é na área da segurança, em especial as penitenciárias do nosso estado, correto? Nós temos hoje a Casa de Custódia, que ela aproximadamente foi construída para 350 pessoas detentos e hoje tem mais de 700 pessoas aprisionadas, certo? E o grande problema é que as construções residenciais foram feitas em torno dessa Casa de Custódia, desse presídio. O que é que o senhor tem em mente para poder minimizar ou tirar esse problema social, tirar esse problema do nosso meio, do nosso convívio, não extinguir, porque não são nenhum detento daqueles que estão ali, nem todos que entram ali não merecem a socialização. Eu quero saber do senhor qual é o seu projeto para ressocializar e tirar a Casa de Custódia do nosso centro. Olha, assim como na saúde, não tem que trabalhar a prevenção, por isso esgoto, lixo, né, água potável, alimento, enfim. Também na segurança tem que trabalhar em primeiro lugar a prevenção, por isso a família que o André levantava aqui também é importante para isso. A política sobre drogas, eu estou convencido que se a gente tiver como massificar o tratamento de dependentes de drogas, que na verdade é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde e também pelo Brasil em lei como uma doença, nós reduzimos o consumo e reduzimos os problemas. Mas temos que cuidar, não só de mais policiais, mas também mais na área civil, na área militar, como também voltado para essa área das penitenciárias. Nós vamos ter que, infelizmente, ampliar
infelizmente, porque o problema é grave, ampliar mais vagas em outros locais de casa de custódia, inclusive descentralizado, e ao mesmo tempo trabalhar para garantir as condições de mais vagas penitenciárias e um sistema que tenha a porta, não é, da saída da penitenciária com a qualificação, com a formação, ou seja, com a condição da ressocialização, que aliás iniciamos um projeto que estava em funcionamento, vários presos fizeram um curso de qualificação no período em que estava preso, se alfabetizaram no período que estavam presos. É claro que você tem presos que são extremamente perigosos, né, que tem que ter um tratamento diferenciado, principalmente cuidar, não é, dessa parte de uma idade mais baixa. Por isso que eu defendo o sistema separado para crianças e adolescentes. Muito bem, satisfeito pela resposta. Ficou satisfeito com a resposta? Vamos seguir então, Jeane Melo, pois não. Candidato, o Piauí possui atualmente um único centro de assistência de alta complexidade em oncologia. Ainda em 2011, com o início, né, a finalização das obras do Hospital Universitário, aventou-se fazer mudanças, criar um novo espaço ali. Recentemente, o Estado passou a traçar um novo plano estadual de atenção à oncologia. E eu queria saber do senhor quais as suas propostas para melhorar a assistência paciente oncológico do Estado do Piauí. Numa linguagem de povo, nós estamos falando do câncer. Então, veja só, nós fizemos um trabalho no sentido de ampliar atendimento em Teresina. Aqui, nós trabalhamos um casamento muito bom com a academia, né, e com o setor privado, que deu um bom resultado. O que nós vamos fazer é a descentralização. Nós queremos trabalhar todas as redes, a de oncologia é uma delas, do tratamento do câncer. Alguém que está em Parnaíba, não é, que tem uma unidade pronta, e não consegue entrar em funcionamento, tá certo? Tem que vir num carro, tá certo, de madrugada, aqui, pegar uma carga, não é, como é que se chama? Radioterapia, sei lá, e ter que voltar logo depois num carro daqui para Parnaíba. Eu falando Parnaíba porque é um caso real que eu vejo lá sempre, o prefeito Florentino cobrando sempre. Ali vai ter, inclusive, o curso de medicina, setor público, setor privado, isso vai facilitar essa estruturação. Mas também Picos, Floriano, e a região ali de Bom Jesus, em direção à corrente. Nós temos que ter essa descentralização. Assim como a rede Cegônia, materno-infantil, a rede de reabilitação para as pessoas com deficiência, a rede da desintoxicação para a área da pessoa dependente químico, ou seja, para a área dos tratamentos de doenças crônicas, ou seja, a ideia de descentralizar para poder aproximar o atendimento da população, e hoje isso tem uma possibilidade maior, porque há mais profissionais nessas regiões. Ok. Por favor, André Bahia. Senador Wellington, minha pergunta vai na área econômica e política. Se a gente parar para observar, o produto interno bruto do Piauí nos últimos anos cresceu mais do que o produto interno bruto do Brasil. No entanto, eu acredito que esse crescimento não é oriundo de obras estruturantes. Na verdade, o Piauí esteve sempre entre os 3 mais pobres estados da federação, e por conta dos programas sociais, Bolsa Família, valorização do salário mínimo e Minha Casa Minha Vida, por sermos muito pobres, a renda aumentou, o Estado cresceu. A minha pergunta é a seguinte, candidato, nessa dinâmica econômica, o senhor acha efetivamente que o poder federal tem dado a atenção devida ao Piauí para ele crescer sustentavelmente? Não, basta lhe dizer, às vezes eu vejo falar em grandes obras, me permita lhe dizer aqui de coração, não dá para comparar o Piauí para a realidade que ele era de estado mais pobre do Brasil, que para meu orgulho já não é mais, a forma de medir isso é mundial, é o IDH, nós ultrapassamos já 2 estados, quando eu fui governador, e temos condições de ultrapassar 3 rapidamente. Ultrapassamos Maranhão e Alagoas e podemos ultrapassar Paraíba, Pará e Tocantins rapidamente. Agora, tirar 800 mil pessoas da miséria, é ou não é uma grande obra? Tirar 200 mil que estavam na pobreza e botar na classe média, é ou não é uma grande obra? Porque sem isso não vai ter nem consumidor, para as indústrias virem para cá. Garantir, sair de 145 escolas de ensino médio para 526, é ou não é uma grande obra? Sair de 5
para 55 escolas técnicas, é ou não é uma grande obra? 120 mil casas para quem não tinha nenhuma, é ou não é uma grande obra? 1.200 assentamentos para quem queria trabalhar no campo e não tinha onde trabalhar, é ou não é uma grande obra? 600 mil novos pontos de energia elétrica, é ou não é uma grande obra? Eu estou falando de 498 mil postes, para a gente entender do que eu estou falando aqui. Então veja, a grande obra é aquela que muda a vida das pessoas, e também na área das grandes obras. A maior obra de ferrovia do Brasil hoje é a Transnordestina, e a maior obra da Transnordestina é no Piauí. São 2,5 bilhões no Piauí. Isso é uma grande obra em qualquer lugar. 3,5 bilhões de energia, que tem problemas, mas tem que prosseguir. E eu, como governador, vou estar abraçando isso. Tinha 32 médias e grandes empresas, tem mais de 500. Claro que não tinha nenhuma de industrializar algodão, passou a ter em Sebastião Leal e lá na região de Uruçuí. Então, eu cito essas duas indústrias moderníssimas para mostrar que várias indústrias chegaram. Agora, tem que ter matéria-prima e nós vamos buscar dar essa condição. Senador Wellington, me permita opinar dizendo o seguinte: na minha modesta visão, o Piauí sempre foi esquecido pelo pleito federal. Não apenas no atual governo, não. Nos 8 anos do Fernando Henrique também, na minha modesta visão, o Piauí está esquecido. E a culpa, telespectador, não é apenas da classe política, não. É nossa. O que estou querendo propor aqui, saber se o candidato concorda, é um pacto por uma mobilização estadual, liderada pelo governador do estado, onde os empresários entram, os trabalhadores entram, a sociedade toda entra, para que o Piauí efetivamente seja respeitado. Nós somos um estado de um potencial tremendo. O que nós precisamos, penso eu, para ter um crescimento sustentável, são de obras estruturantes para o estado crescer. Eu concordo que precisa de obra estruturante, mas me permite dizer, não dá nem para comparar com o Fernando Henrique. Eu era deputado federal quando Fernando Henrique foi presidente. Em 4 anos de mandato, 600 milhões de reais investidos no Piauí inteiro, em 4 anos de mandato. No governo do presidente Lula, no mesmo período, 7 bilhões de reais investidos. 7 bilhões, não dá nem para brincar de comparar, André, nem para brincar de comparar. Agora, governador de novo, vou priorizar os mais pobres, André. Vou priorizar os mais pobres. Enquanto tiver um pobre, um miserável em algum lugar, vou priorizar. Vou priorizar as obras estruturantes, vou retomar a obra do Porto, que quando eu terminei o mandato estava andando, vou recuperar a ferrovia que precisa do Porto para isso. Vamos fazer a ligação daqui para essa Transnordestina e fazê-la descer em direção à Bahia, ter a hidrovia, tá certo? Ter as condições de carga elétrica no sul, que visitei agora em obras. Só essa obra são 370 milhões. Então, veja só, quando a gente pega o per capita de investimento do Piauí, é o maior do Nordeste e é o segundo ou terceiro maior do Brasil a cada ano. Então, que história é essa que não é priorizado? Claro que é priorizado. É que a gente aqui era muito pobre e vamos superar isso, se Deus quiser. O povo quer saber, Eli Lopes. Mais perguntas, candidato, dos nossos telespectadores. Agora as perguntas gravadas. Eu escolho mais um número. Opa, número. Não, só um número. O número 3. Vamos ver qual é a pergunta de número 3 para o candidato Wellington Dias. Me chamo Kelvânia, sou do bairro Vale Quintem. Eu queria saber o que você, como candidato, quais são os seus projetos com relação à segurança do nosso estado. Kelvânia, primeiro meu abraço a você e os que moram aí no Vale Quintem, certo? Olha, vou pegar o exemplo que talvez seja o que mais aflige, Teresina. Quanto maior é a cidade, mais grave está nesse momento o problema da violência. Ele é muito forte em Teresina, em Picos, Parnaíba, Floriano, e lamentavelmente começa a virar muito forte no interior. Eu estava em Cristino Castro, naquele instante que eu estava ali fazendo a caminhada, pouco antes tinha tido um assalto a um mercado lá em Cristino Castro. Perguntei quantos policiais tem aqui? 4. Uma cidade que tem banco, tem INSS, um comércio forte, enfim. Claro que não tem segurança sobre isso. O primeiro ponto é garantir as condições de policiais presentes, onde a população precisa, garantir as condições dessa presença no mapa da violência. Fazer segurança onde já é seguro é fácil. Quero ver fazer segurança é onde mais precisa. É lá na Irmã Dulce, onde só um comércio que eu visitei lá, nos últimos 12 meses foi assaltado 34 vezes. 34 vezes. O cara virou meu sócio, eu estou aqui só arrecadando dinheiro para passar por ladrão no final do dia. Então, é disso que se trata. Agora, lá nós estruturamos uma companhia da Polícia Militar, desmontaram. Lá tinha uma delegacia, estruturaram, desmontaram.
É isso, como é que vai ter segurança? Não vai. Então, ou a gente coloca a segurança, onde precisa de segurança, ter uma presença em todos os municípios e em todas as regiões das cidades maiores, porque precisa ter, o cidadão tem que ter a sensação de segurança pela presença e o bandido tem que ter a sensação da insegurança para poder ela funcionar. Queria um comentário do Robson Guerra sobre essa resposta do candidato. Bom, recentemente eu passei por uma situação muito difícil, estou passando, e pelo menor. Qual é o seu projeto, capitão, ou candidato, desculpa, em relação aos menores infratores, os menores infratores que estão tocando terror na nossa capital e no nosso estado, e ninguém toma para si, faz a revelia, toma para si essa responsabilidade, e muito me preocupa que cada dia que se passa a criminalidade tem crescido mais e os governantes têm feito menos. Ô Robson, primeiro eu te agradeço por essa pergunta. Veja só, Deus fez a gente de um jeito que lei nenhuma muda. Bebê é bebê, criança é criança, adolescente é adolescente, adulto é adulto, idoso é idoso. Não vai ser uma lei que vai dizer, agora a partir de 11 anos é adulto. Não vai ser nenhuma lei, tá certo? O que eu defendo? Eu assinei essa semana com o senador Suplicy um projeto que eu acho que responde a uma angústia que tem. Qual é a angústia que tem um cidadão? E ela é real. Alguém tem 17 anos, 16 anos, assassina alguém, estupra, enfim, faz um crime bárbaro. Vai para um sistema de menor. E é aí onde ele tem que ser cuidado. Porque é uma tese simples. Se eu misturar com os adultos, ele vai só piorar. Eu tenho que tratá-lo numa área em separado, porque a chance de recuperar alguém mais jovem é muito maior, a ciência inteira demonstra isso. Então, veja, o que nós estamos fazendo é o próprio sistema para crianças e adolescentes, ele ser ampliado até a finalização da pena. 10 anos, 10 anos, mas num sistema separado. Eu acho que esse é um caminho que nós estamos discutindo com as entidades e creio que vamos ter bom resultado para a ressocialização. Seria uma mudança no ECA? Faz uma alteração no Estatuto com punições mais severas e do adolescente. Teve um debate agora com as igrejas, teve um debate agora com a área dos direitos humanos. Eu participei segunda-feira de uma reunião da Câmara Temática lá do Senado e eu acredito que temos grande chance de caminhar nessa direção. Ou seja, quem é adulto, lá no presídio de adulto, ali vai ter ressocialização, vai ter tratamento, mas a ideia é que, assim como você aprende a ler, escrever, matemática, enfim, criança, alguém que vai aprender uma outra língua depois dos 40 anos tem muito mais dificuldade do que uma criança, é esse o sentido da ciência. Então, é muito mais fácil a gente recuperar alguém quando a idade é mais baixa. Vamos a outra pergunta, candidato. É só escolher o número, a pergunta gravada. Não, só o número. Número 2. Pergunta de número 2 para o candidato Wellington Dias. Meu nome é Cleone, moro aqui na região da Grande Pedra Mole, especificamente o bairro Cidade Jardim, e sou coordenador de uma quadrilha, que é a Coração Nordestino. A minha pergunta vai na área de cultura. Eu gostaria de saber por que o estado do Piauí é um dos poucos, se não o único da federação, que não tem uma secretaria específica para tratar de cultura. Está aqui, o Cleone é mais um aí da bandeira que o meu querido Sinés e os outros amantes da cultura defendem. Bom, eu já respondi, nós vamos ter a Secretaria da Cultura, mas deixa eu ir um pouco além, da proposta da Secretaria da Cultura. Nós tínhamos um conjunto de outros projetos importantes, a adoção, por exemplo, de livros didáticos feitos por autores do Piauí. Isso fomenta a indústria gráfica, gera emprego, gera renda. Livros, por exemplo, voltados para a nossa realidade. Livros que introduzam a convivência com o semiárido, para dar um exemplo. Quem mora na região de semiárido, aprender que ali há um meio ambiente, há um ecossistema diferenciado, ele tem que ser preparado para aquilo e nada melhor do que na escola, que aliás já fizemos quando eu fui governador e agora temos que ampliar e muito. Garantir, como eu disse aqui, o fundo de cultura, ou seja, todo município, toda comunidade das cidades maiores, ele precisa aquilo que é essencial à vida. Assim como ali tem que ter toda uma estrutura de esporte, tem que ter uma estrutura de cultura, tem que ter uma estrutura de lazer. A ideia da Poticabana, que eu apanho de vez em quando do centro de convenções, mas esquecem que nós fizemos ali toda aquela proteção contra enchentes da Poticabana e iniciamos o projeto Poticabana. Graças a Deus ali, o governador que me sucedeu terminou.
o centro de convenções não, e nós vamos terminar, assim como o aeroporto de São Raimundo Nonato está para terminar, ou seja, deixamos inclusive os recursos. No caso da cultura, a ideia é que, semelhante à Poticabana, pudéssemos ter na curva de São Paulo, pudéssemos ter em outras regiões estruturas de lazer, inclusive em outros municípios. Nós vamos ter um comentário, depois se o senhor quiser concluir com outras ideias. Queria que o professor Sinésio abordasse o tema aí, depois da resposta do candidato. Sobre cultura? Sim. Bom, em primeiro lugar, é preciso entender que cultura é uma indústria. A cultura gera emprego, gera renda, dividendos e, principalmente, estimula a elevação da autoestima. Infelizmente, o que se entende como cultura no Brasil são eventos pontuais. Um carnaval fora de época, um forró que não acrescenta absolutamente nada. A minha concepção de cultura é bem próxima daquela da Sônia Terra, que trabalhou com o senhor. A Sônia Terra tinha uma visão: produzir oficinas para criar produtores de cultura. É o meu entendimento. Cultura é isso, né? Olha, eu agradeço, inclusive, a referência à Sônia Terra e, aliás, ao conselho, a tudo que funcionava, que não era só a Sônia, tinha um conselho que era ouvido e levado a sério. Esses dias eu fui a Bom Jesus. Eu me encantei em ver ali jovens que nem conheciam rabeca e agora tocam rabeca. Aprenderam no Festival da Rabeca. Que não sabiam em Oeiras a tocar bandolim e aprenderam a tocar bandolim. Porque não é só o Festival da Rabeca, o Festival da Uva, o Festival de Inverno de Pedro II, ou seja, ali tem uma indústria de geração de emprego, no turismo, na cultura e em várias outras áreas. O cartão cultura que o governo criou, o Piauí está fora. Nós temos que sentar com os empresários, ou seja, o governo repõe o que o empresário coloca, R$50 por pessoa, para ele comprar vaga de cinema, vaga de teatro, e se você descentraliza a estrutura, isso vira um negócio rentável para todos. Internautas ali. Agora sim, senador, vamos responder as perguntas dos internautas, mais duas perguntas que estão nesses envelopes, eu queria que o senhor escolhesse mais um. A pergunta de número 1, que foi enviada pelo cidadeverde.com, vamos ver aqui de quem é, a pergunta do Antônio Sobral da Costa. O que o senhor vai fazer sobre a questão da segurança com delegacias superlotadas? Bom, é um grave problema. Eu devo reconhecer que eu também vivenciei. Olha, ali, quando eu assumi, a gente tinha 800 vagas no sistema, foi para mim, se aumentar para 1.500, então fizemos mais presídios. Aí depois 1.500 encheu de novo. Se fizer mais 2.000, se fizer mais 3.000, enfim. Mas é impossível conviver com a realidade que nós estamos agora, tá certo? Então o que é que vamos ter que fazer? Eu disse aqui, vamos trabalhar a prevenção, trabalhar a condição de evitar o crime, que esse é o que é moderno, trabalhar com arma não letal, inclusive, nós estamos trabalhando com arma não letal. Boa parte da violência também é provocada pelo próprio sistema. Hoje você tem um revólver que faz um disparo de carga elétrica que tem o efeito de paralisar e não mata. Tá certo? Então, em determinados casos, bem treinado, isso é possível ser adotado. É claro que tem situações que é a vida que está em jogo e, nesse caso, o meu lado é o lado do policial, como cidadão e como governante. O que nós vamos ter que fazer é expandir. Pelos dados que eu colhi, nós vamos precisar de ampliar mais 600 vagas no sistema. Concluir uma que está ali entre Teresina e Altos, tá certo? Que infelizmente não foi concluída, temos que concluir, e descentralizar em outras regiões do Estado. Junto com isso, nós vamos ter que ter um sistema de ressocialização. Muitas vezes alguém está preso, não é? Porque, sei lá, estava bêbado, jogou um copo na cara de alguém, enfim. Então, ali você tem que ter um tratamento em que você possa ter uma forma de contraprestação de serviço, pena alternativa, que não precisa ir lá propriamente para a cadeia. Aqui no comentário do André Bahia. Candidato, essa questão dos presídios, eu acho que está muito ligada à segurança pública. No meu modesto modo de entender, eu acho que duas frentes precisam ser trabalhadas. A questão do tráfico de drogas. 90% dos homicídios são ligados à questão da droga. E droga, a gente trabalha primeiro com inteligência policial. É preciso combater o tráfico com inteligência policial e condição para os trabalhadores, para os policiais também. E penso também ser fundamental a questão de conscientização. E volta a questão da família. É trabalhando dentro da família para que o pai comece a inculcar em seus filhos o mal que é a droga, que a gente vai começar a mudar. Fortalecer a polícia com inteligência policial,
dar condição à família para reeducar cada vez mais e conscientizar isso, então os presídios irão diminuir. Eu penso que talvez seja uma boa linha a ser seguida. Não, com certeza. E me permita, André, aqui trazer um tema que é duro, mas temos que colocar. Sou autor de projetos no Congresso, apanho para danar por conta dele, que é o projeto que trata das drogas. Eu incluo o álcool nas drogas. Acho que o Brasil teve a coragem de encarar o problema do cigarro. E o Brasil não tem a coragem mesmo de encarar o problema do álcool, tá certo? Boa parte das pessoas que causam os problemas tem muito mais a ver com o álcool. Aproximadamente 30% é que é o crack, a maconha, as outras. E temos que combater o traficante, não tenho nenhuma dúvida em relação a isso. Tem na outra ponta que tratar o drogado como um dependente. Ele cometeu o crime, ele vai pagar pelo crime. Mas enquanto isso acontece, ou enquanto não acontece, você tem que tratar. E acho importante, na questão da violência, tratar do trânsito. Ela hoje é mais grave do que a de bala, faca, etc. Então tem que cuidar disso com toda atenção. Vamos a mais uma pergunta. Você pode escolher outro envelope. São perguntas de internautas. A pergunta de número 9. Eles nos enviaram através do cidadeverde.com/perguntas. É a pergunta do Antônio Carlos da Silva Braga. O que o senhor pretende fazer para incentivar o turismo do Piauí? Olha, Antônio Carlos, primeiro eu te agradeço porque nós temos duas joias com potencial internacional. O Delta, Serra da Capivara. E temos muitas para o mercado interno, para o mercado externo. Você não imagina o quanto eu apanhei também, porque não tinha uma aeronave indo para Parnaíba, porque o aeroporto não preenchia os requisitos. Hoje já temos, inclusive, voo charter e voo da Azul, tá certo? Aprovamos agora, e eu comemorei muito, o Programa Nacional da Aviação Regional. Modéstia à parte, se você pega meus discursos desde 2011, nos pontos que eu coloquei para o meu mandato, um deles era esse, pensando no Nordeste e pensando no Piauí. E a presidenta Dilma foi convencida por nós e emitiu uma medida provisória, criando o Programa Nacional da Aviação Regional e o Fundo Nacional da Aviação Regional. O Piauí ganha de pronto 7 aeroportos regionais, Floriano, Pico, São Raimundo Nonato, Bom Jesus, Uruçuí, eu defendo Esperantina, Piripiri, Valença, enfim. Onde, por exemplo, quanto custa uma passagem daqui para São Raimundo Nonato? Custa R$80, R$90. Então, você dá um subsídio em combustível, com impostos mais baixos, etc., de tal modo que a passagem seja semelhante à passagem de um ônibus leito ou semileito. Por quê? Porque não é só o passageiro, é o doente, é o comércio, é tudo que se desenvolve em torno desse ponto. O turismo será uma prioridade e esse é um ponto necessário. Vamos na sequência com as perguntas dos jornalistas. Gomes de Oliveira. Pois não, Galego? Senador, eu fico satisfeito de participar de um debate com pessoas esclarecidas, pessoas que respeitam a opinião. Agora eu estou preocupado com o programa eleitoral. O senhor está temendo baixaria? Da minha parte, eu lhe digo que não terá. Eu acho que a população... Primeiro, eu quero parabenizar aqui também pela qualidade do debate. Confesso que são raros os momentos que a gente tem a oportunidade de tratar do que o povo quer. Quando eu ando pela Azul, povo, pelo amor de Deus, não deixa eles dizer o que quiserem. Cuida de apresentar as propostas, viu, galera? Eu quero aqui louvar esse momento aqui, nesse debate da Cidade Verde. Eu dizia há pouco, também, até porque a presença aqui, eu não faço a campanha para ganhar o voto dos candidatos, é para ganhar o voto e ter compromisso com o povo. Vocês representam vários segmentos que representam a sociedade. Por isso, talvez, a qualidade e essa preocupação. Eu peço a Deus que me dê sempre a paciência e a capacidade de fazer uma campanha alegre, animada, respeitando os adversários, sempre. Satisfeito, Gomes? Satisfeitíssimo. A pergunta agora é do Elivaldo Barbosa. Pois não, tempo real. Insisto na política, candidato. Eu tenho acompanhado de modo sistemático os 7 candidatos, que disputam o governo do Estado. E me chama a atenção o discurso do candidato Monsanta, do PSC. Ele tem dito que ele representa a verdadeira, a real, a autêntica oposição, fazendo referência ao que ele considera de mesmice, o período compreendido de 2013 até o atual. E aí envolve 3 governos, o seu, do ex-governador Wilson Martins, e o do atual Zé Filho. Como é que o senhor encara essa manifestação do seu adversário Monsanta? Não me tenha como provocação,
Não é meu estilo, mas eu vou dizer uma coisa que eu ouvi agora lá em Parnaíba. Um cidadão me disse: olha, governador Wellington, preste atenção, o governo, as candidaturas do governo teve problema. Era Marcelo Castro que que tiraram, né? Era Silvio Mendes que tiraram, etc. Talvez por essa dificuldade, me dizia ele, nós temos hoje 2 candidatos governistas, Moraes Souza e Moraes Souza Filho. Ou seja, é o tio e o sobrinho, tá certo? Como é que vai dizer que Moraes Souza e Moraes Souza Filho são 2 candidaturas que não são governistas? Me explica aqui, quem é que vai acreditar, quem é que vai entender isso? Tá certo? Que tem aí, por conta da conjuntura, estão os 2 disputando posição, quase empatados, né? E eu entendo a disputa que fazem, enfim. Agora, o povo é muito inteligente. Da minha parte, o que importa é que nós temos um projeto. E esse projeto eu quero retomar para o estado do Piauí, porque compreendo que é o que desenvolve o Piauí. Eu quero agradecer pela presença aqui do candidato Wellington Dias. Muito obrigado, candidato, pela presença nesta série especial da Cidade Verde. Eu que agradeço também.